Eu fico esperando as noites, fico contando as noites, esperando a minha hora, um beijo, um carinho. Você tá exagerando, cara? Não. Se você não tem mais desejo por mim, por que continuar casado? O que você tá dizendo? Eu acho melhor a gente se separar. Hoje, depois de Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa. Diário TV, segunda edição. Oferecimento Hipercap. Com apenas R$10 e dupla chance, concorra a 200 mil. 6h37 no horário de Brasília. Hoje é dia 11 de novembro de 2021. Imagens de Mogi das Cruzes, tempo bem fechado aqui na cidade. Na verdade, o dia foi assim em praticamente todo o Alto Tietê. Agora a gente vai lá para a estação Estudantes para falar sobre a questão das bilheterias. A gente lembra que até o finalzinho do ano a CPTM, o governo do estado, na verdade, vai concluir o fechamento das bilheterias em todas as estações da CPTM e também do metrô. Daqui a pouquinho, ao vivo, a gente volta lá e atualiza para você como é que está essa história. Fica com a gente, o seu Jornal da Noite está começando. Além da mudança nas bilheterias, a gente vai te mostrar também a reclamação dos passageiros da linha 11 Coral. Às vezes pode ter alguma falha aí, pagamento de Pix, essas coisas assim, a gente fica com medo. E a gente foi para as ruas saber se o pessoal está animado em comprar presentes para esse final de ano. O Diário TV está no ar. Boa noite. Em outubro, o governo do estado de São Paulo anunciou e deu início ao processo de substituição das bilheterias presenciais para os terminais eletrônicos, medida que vale tanto para as linhas, para as estações da CPTM, como também para as linhas do metrô. Esse projeto deve terminar até o finalzinho do ano. Elas estão com os dias contados. As bilheterias físicas das 94 estações da CPTM em todo o estado de São Paulo vão ser desativadas até o final do ano. Com a medida, os bilhetes serão vendidos só por meio digital. Pode ser comprado pelo aplicativo, né, ou débito, ou crédito. O que você acha dessa mudança? Eu acho legal, eu acho que ajuda bastante, né? Que a tecnologia está aí para ajudar, ninguém duvida. Mas até quem já é acostumado com os meios digitais se preocupa com a adaptação dos mais idosos. Tem pessoas de idade que vêm aqui, não tem tanto contato com a tecnologia, né? E principalmente de manhã, que é o horário que eu pego, e à noite, é muita gente na faixa etária de 70 anos que pega e não tem tanto acesso com a tecnologia como a gente tem. Então, acho que seria algo um pouco inviável. E a preocupação não é à toa, viu? Recentemente, a CPTM trocou os bilhetes de papel por esses de QR Code. Na hora de passar na catraca, muita gente ainda se confunde. Sem as bilheterias físicas, o passageiro vai ter 4 opções para comprar a passagem: pelo aplicativo no celular, pelo autoatendimento, nos comércios no entorno das estações, que ainda devem ser credenciados para isso, e pelo WhatsApp, via Pix. A tecnologia, ela é importante, né? Cada dia vai desenvolvendo mais, mas a gente fica com medo, porque nem todo mundo também sabe usar, e às vezes pode ter alguma falha aí, pagamento de Pix, essas coisas assim, a gente fica com medo. Não sei, eu estava sabendo agora disso aí. O fechamento das bilheterias representa uma redução de R$100 milhões por ano nos custos operacionais. Segundo o governo do estado, os funcionários do setor serão realocados em outras funções. A chegada da tecnologia aqui na estação de Brás Cubas se contrapõe a um detalhe muito básico, mas que por enquanto ainda não chegou por aqui. O prédio, construído em 1929, até hoje não conta com um banheiro para uso da população. A boa notícia para quem usa a estação é que a CPTM lançou um edital para a construção dos sanitários públicos no começo da semana. Pego sempre aqui, eu trabalho com o trem, né? Então, quando chega aqui, a gente tem que dizer, Brás Cubas esquece, que não tem banheiro, não tem nada. E aí, mesmo que um pouco atrasado ainda, ter um banheiro aqui, o que você acha? Nossa, super, incrível, né? Muito bom, um banheiro aqui vai resolver muito. As mulheradas que agradecem, né? Para quem usa a estação Brás Cubas todos os dias, os problemas na estrutura vão além da falta de um banheiro.
Essa passarela, por exemplo, está em obra há um bom tempo. Como essa estação é muito antiga, agora eles estão fazendo essa reforma na passarela que estava horrível, cheia de buraco. Mas assim, o maior problema é que ela é muito antiga e a estrutura dela eu acho que deixa muito a desejar. Além da passarela, que nunca fica pronta, a nossa equipe também flagrou esses fios expostos. A sensação é que a estação parou no tempo. Comerciante, o Gerson vai para São Paulo de trem todos os dias. Para ele, o investimento na tecnologia é bem-vindo. Mas assim, de uma hora para outra e sem primeiro fornecer o básico, complica a vida do passageiro. Atrapalha um pouco na hora que está um pouco com pressa, o leitor não lê, aí você fica, tem hora que você perde o trem. E agora vai dificultar mais ainda com a mudança que eles estão implantando, né? Porque eu sou comerciante, vou todo dia para São Paulo. E é difícil você ter o acesso ao cartão, muitas vezes você não tem tempo para poder estar tirando ali na maquininha, ou quando não está com defeito, né? Normalmente está com defeito. Eles não... Foi trabalhoso para implantar isso aqui já, né? Quando trocaram um bilhete para o outro. Agora, de repente, vão trocar sem treinar a população. É ruim para a gente que é usuário do dia a dia. Exatamente. A gente pediu uma posição para a CPTM sobre as reclamações que a gente viu na reportagem, só que até agora a gente não teve retorno. Como você viu, muita gente reclamando não só do bilhete, mas também da estrutura. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo lá na Estação Estudantes, a Mirielle de Castro está por lá. Mirielle, você deu uma olhada na movimentação, a gente acabou de ver na reportagem o pessoal reclamando sobre essa questão do totem, essa questão da tecnologia. O que você viu por aí? Boa noite. Oi, Cássio. Boa noite para você, boa noite a todos. Já passamos um pouco do horário de pico, o movimento está relativamente tranquilo aqui na Estação Estudantes, mas eu cheguei aqui com Moisés Papa faz cerca de meia hora. Percebi que a maioria das pessoas ainda estão comprando os bilhetes nas bilheterias físicas. Poucos estão acessando os terminais eletrônicos. Agora, por exemplo, tem uma senhora ali comprando o bilhete. Eu percebi também que as pessoas mais velhas, né, têm essa preferência. Alguns jovens acabam acessando ali o totem, entram com o celular. Mas, de modo geral, tinha até uma fila, agora há pouco, nas bilheterias que estão funcionando normalmente até meia-noite, viu? Todos os dias até meia-noite. Mas aqui no Terminal Estudantes, linha 11 Coral, também já tem esses terminais de autoatendimento. Eu vou pedir para o Moisés mostrar aqui para vocês os terminais, eles estão aqui do outro lado. Agora, vazios, não tem ninguém ali acessando, como eu disse, tem muito mais gente ainda preferindo as bilheterias, né? Ali as pessoas podem comprar o bilhete nessas máquinas, elas estão dentro das estações, funcionam com cartão de débito ou nos estabelecimentos comerciais parceiros também. Segundo a CPTM, esses locais estão sinalizados para venda de bilhetes, ou seja, se a pessoa não tiver muito acesso, né, à tecnologia, ela pode, ela tem também essa opção. Quando for no papel, é importante tomar aí os cuidados para manusear, armazenar os bilhetes. Bom, desde o final de 2020, então, os ingressos também são vendidos pelo QR Code, né? O passageiro pode adquirir o bilhete digital pelo celular sem a necessidade de impressão. A CPTM informou que do outro lado, né, as bilheterias que foram fechadas em março de 2020 não tem nenhuma ligação com esse projeto de fechamento das bilheterias nas estações de metrô. Aquele fechamento das bilheterias lá do outro lado da Estação Estudantes foi somente aí por precaução, né? Fazem parte aí dos protocolos de segurança no combate ao coronavírus. Cássio, é com você aí no estúdio. Mirielle, obrigado por enquanto pela participação. A gente vê de um lado o empenho de tornar o processo tecnológico avançado, moderno, mas do outro a gente esbarra em questões básicas, como a falta do banheiro. Mirielle, obrigado por enquanto. Qualquer coisa, chama a gente aqui. Você viu na reportagem da Paula Moreira falando sobre a estação Brás Cubas, prédio de 1929. Você não ouviu errado, o prédio é antigo. Não tem banheiro por lá, a reclamação, inclusive até anotei o nome da passageira, eu pedi aqui no meio das laudas, mas reclamando, falando que ia ser um alívio para todo mundo se o banheiro estivesse funcionando. A história é o seguinte, Valderes falou do banheiro.
O edital foi lançado no comecinho dessa semana, dia 8 de novembro. A previsão é que a empresa vencedora seja anunciada em 1º de dezembro, se tudo der certo. Como é que fica? Vamos para o nosso telão que a gente separou aqui algumas datas para você. Se tudo der certo, então, assim que o contrato for assinado, a obra dura 6 meses. O valor estimado para fazer esse reparo, R$ 919 mil. O que vão construir? 4 banheiros ao todo. São 2 sanitários masculinos, 2 femininos. Dos 2 de cada, nós teremos 2 acessíveis. E aí a gente destacou alguns itens que estão no edital, né? Os itens estão no edital. Trocador de fraldas, tem o sistema anti-vandalismo e também o sistema de auxílio ao deficiente. A gente torce para que tudo dê certo, para que a obra saia conforme previsto. E não só isso, né? Que a CPTM também se manifeste. A gente, ao longo dessa edição, se a CPTM se pronunciar não só sobre o edital, a reclamação que a gente viu até agora, a gente volta a falar sobre esse assunto. Quero trocar de assunto contigo, seguir com o jornal aqui. Uma pessoa ficou ferida num acidente de trânsito, agora à tarde, na Presidente Dutra, na região de Arujá. Os repórteres Caroline Andrade e Vinícius Silva estavam voltando para Mogi das Cruzes de uma gravação e flagraram essa batida. A gente borrou as imagens porque o motorista que ficou preso dentro do carro, ele está ali ainda, foi logo depois que o acidente aconteceu que a gente flagrou. Então, em respeito também ao motorista, a gente resolveu borrar. O fato é o seguinte, o trânsito por lá, o trânsito foi no sentido São Paulo, aconteceu agora à tarde, não foi prejudicado o movimento por lá, segundo a concessionária Nova Dutra, inclusive já foi retirado o trânsito, o carro desse trecho. E olha, também, hoje à tarde, 2 carros bateram na via perimetral, aqui já em Mogi das Cruzes. O acidente foi na pista sentido Mogi Dutra, além do guincho que você vê ali para retirar os carros, você vê também os agentes da prefeitura ajudaram a sinalizar o local e também a direcionar o trânsito. Você vai ver que a hora que a câmera vira um pouquinho para a direita, formou um pouquinho de fila. O acidente foi na pista sentido o pessoal que ia em direção a Mogi Dutra. E aí agora à tarde deu uma complicada, estava chovendo à tarde na região, a gente não sabe ao certo se isso tem relação. O fato é que os carros já foram retirados do local, o SAMU e o Corpo de Bombeiros informaram que não foram chamados para o atendimento de possíveis vítimas nesse acidente. Uma investigação da Polícia Civil levou a uma apreensão de drogas hoje na Vila Nova União, em Mogi das Cruzes. A apreensão foi durante a tarde. No local, as equipes encontraram diversos tipos de entorpecentes, tinha maconha, cocaína, lança-perfume, somando tudo, pesando tudo, 1 quilo, quase 1,5 kg. A Polícia Civil acredita que a casa era utilizada como uma espécie de estoque, de onde a droga era distribuída aos pontos de tráfico na cidade. Ainda segundo a polícia, apenas um homem estava no local e ele foi preso. A Justiça determinou a prisão preventiva dos 2 homens suspeitos de 2 latrocínios, um consumado e outro tentado. Esse caso aconteceu em 27 de agosto do ano passado, na casa das vítimas em Biritiba Mirim. A gente contou esse caso aqui, inclusive. O filho de 57 anos foi morto a facadas pelo suspeito, segundo a polícia, enquanto o pai dele, de 79, ficou ferido na ação. Os 2 suspeitos do crime foram presos em 26 de outubro deste ano, depois da investigação do setor de homicídios de Mogi das Cruzes, inicialmente em prisão temporária. Agora, ela foi convertida em preventiva. De acordo com o delegado Rubens José Ângelo, um terceiro suspeito do crime também teve a prisão preventiva decretada e é considerado foragido. A seguir, as expectativas para as vendas de final de ano aqui em Mogi das Cruzes e tem também a previsão do tempo para toda a região. Na sua tela, Mogi das Cruzes. Agora 16 graus em Mogi, faltando 10 minutos para as 7 da noite, o intervalo é rápido, eu volto já. Pega, últimos capítulos. Domênico não se conforma com o romance de Júlio e Antônia. O Júlio vai ser condenado. Ele pode pegar uma pena curta. Você lutou tanto pra colocar esses caras atrás das grades e agora tá torcendo por uma pena curta. Olha o que você tá fazendo com a tua vida. Hoje, Pega. Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, Suzano será sede da 7ª Olimpíada Regional das APAES. Abertura oficial dia 17/11 às 19 horas. Venha prestigiar. Entrada gratuita. Inauguração Vila Suzano, sexta, dia 12 de novembro às 20 horas, com Zé Vaqueiro e Avni. Ingressos antecipados à venda. Aqui no Sicredi, a gente sabe que investir não é só sobre números, é sobre ver você feliz. E mais do que um perfil de investidor, você é a variável que mais importa.
Nossa equipe de consultores orienta você a fazer a escolha certa, porque além de investimentos, nosso portfólio é de oportunidades, de grandes obras para sonhar e realizar. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Tá pintando um novo tempo de expressar nossa personalidade em tons de alegria. A partir de agora vai ser assim. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Pra botar uma cor na vida, a gente pinta com Souvenir Fosco completo. Em ambiente interno ou externo, na parede lisa ou com imperfeições. Com Souvenir Fosco completo, vai dar certo. Quando a chuva passou. Uns cantam, outros rimam. Uns representam, outros realizam. É assim que o Altas Horas é. E é assim que a gente gosta. Eu tô muito emocionada de estar aqui. Depois do Vai Que Cola. De volta contigo aqui no Diário TV, agora a gente vai falar de economia. As vendas no varejo em todo o país fecharam em queda de 1,3% em outubro. É o segundo resultado negativo seguido, só que em relação a agosto o tombo foi maior, ou melhor, é menor. Agosto a queda é um pouco maior. Eu vou te explicar aqui no nosso telão. Vou dar uma olhadinha no nosso gráfico então. Agosto você vê que as vendas caíram menos 4,3%. É um tombo maior comparado agora em setembro. Em agosto, a gente lembra, foi o primeiro Dia dos Pais, já nesse período mais flexível da pandemia. O comércio tinha uma grande expectativa de bater boas vendas nessa data. Não repercutiu tanto assim, em setembro deu uma recuperada e agora a expectativa é que outubro reverta esse cenário. Outra coisa interessante que eu quero que você observe comigo é analisar as duas pontas do gráfico, setembro de 2021 com setembro de 2020. A gente tem praticamente os mesmos valores, só que o movimento é invertido, né? No ano passado a gente teve saldo positivo e agora em 2021 a gente teve um saldo negativo. A explicação para isso pode ser um momento econômico. A situação econômica agora está um pouco mais complicada. A gente lembra que a inflação de lá para cá, ou seja, nos últimos 12 meses, no acumulado aí, se aproxima de 11%. O dinheiro está cada dia mais curto e já que a gente está falando de comércio, de compra, expectativa, a nossa equipe foi para o centro de Mogi das Cruzes para ouvir do pessoal. O final do ano está chegando, né? Festas e tudo mais. E aí, como é que serão as compras? Elas estão sempre com espaço garantido nas vitrines. As placas de descontos, promoções, tudo para atrair eles, os clientes. Mas olha, tá difícil convencer o consumidor, viu? Não, nem posso gastar, eu gostaria, mas realmente o negócio tá brabo, moço. Tá brabo, as coisas não estão caras, realmente não estão, tá preço acessível. O problema é que as dívidas que ficou acumulada. Aí você tem que pagar o que você está devendo para depois você começar tudo de novo. Com as festas de fim de ano chegando, será que vale a pena pensar bem na hora de mexer no bolso para comprar um presente? Apesar da situação, né, que está meio comprometida, mas não vou deixar de comprar um presente para a família toda, assim, para os filhos, para os netos, né? Tem que incentivar sempre o comércio local. A gente tentou tirar do pessoal a informação do quanto pretendem gastar, mas está todo mundo na mesma, pensando. Mas mesmo que o orçamento não seja dos melhores, tem gente sim que vai fazer um esforço para comprar algo, nem que seja uma lembrancinha. Não vai ser um presente de grande valor, mas vai ser um presente sentimental, né? A gente vai procurar cada presente dar o amor da gente naquele presente e não o valor em dinheiro. Tá certíssima, dona Silvia. Hoje, inclusive, 11/11, uma data que o comércio tem aproveitado ou está aproveitando para vender. Não sei se você já olhou suas redes sociais, tem promoção para tudo quanto é lado. Mas novembro mesmo, a grande expectativa é para Black Friday, dia 26 agora, está chegando. Inclusive, para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente convidou o vice-presidente da Associação Comercial aqui de Mogi, que fez uma pesquisa. E Mohamed Issa, boa noite. Gostaria de saber qual que é o resultado. Olá, boa noite. Nós realizamos uma pesquisa com a Melius, é uma empresa de startup de cashback. Ela fez com 800 pessoas essa pesquisa e chegou à conclusão que a cada 10 brasileiros, 7 têm interesse de comprar. Ou seja, 71% das pessoas têm interesse de aproveitar
as oportunidades que vão surgir agora nesse final de ano, e principalmente falando do Black Friday, que vai ser agora dia 26 de novembro, onde a expectativa é muito grande em relação a essa data comemorativa para o consumo aqui no Brasil. Mohamed, a pesquisa também faz um recorte do quanto que essas pessoas pretendem gastar, investir em presente? Então, os valores estão realmente curtíssimos. Lógico, são variados, né, porque depende muito da classe social de cada um. Mas, na maioria das pessoas, vão procurar os preços mais baratos, mais acessíveis. Dizem assim que 49% das pessoas têm intenção de eletroportáteis, eletrônicos, consumos assim de eletrônicos em geral, mas buscando sempre os preços mais baratos possíveis nessa data que vai estar para vir agora. Um ticket médio na casa do quê? 150, 200 reais, mais ou menos? Olha, bem menos. A gente escutou lá algo de 50 reais o ticket médio, porque a inflação ela corroeu muito a renda do trabalhador, né? Então, de 150 caiu para 50. Mas, assim, vamos esperar para aguardar, porque isso vai ser um termômetro até do que vai acontecer para o Natal. A gente viu agora há pouco na reportagem a dona Maria, inclusive, falando que adoraria comprar, só não vai comprar porque tem que pagar as contas antes de fazer outras. Além dessa questão da inflação, esse comportamento mais cautela, no caso, um comportamento com mais cautela, muda um pouquinho a perspectiva de vocês também com as vendas agora para o final do ano? Sim, então. Muda porque a renda do trabalhador é corroída pela inflação, não houve aumento na renda e nós estamos aguardando agora os auxílios que estão para vir, para ver se dá uma alavancada. Lógico, não podemos esquecer que está para vir agora o 13º. O 13º vai ajudar e vai injetar uma grande soma na economia. Então, por isso que eu digo, será um termômetro essa Black Friday para ver o que pode acontecer no Natal. Agora há pouco eu mostrei para o pessoal de casa os gráficos, né, o desempenho do varejo no país. É claro que é um recorte, é uma análise nacional, mas vamos tentar puxar aqui para Mogi. Você lembrou bem, pagamento do auxílio, setembro do ano passado o pessoal ainda estava recebendo algumas parcelas. Setembro desse ano já não tem mais esse suporte. Você coloca mais alguma coisa nessa conta para esse resultado negativo? E eu queria saber também se setembro foi ruim para o comércio da região de Mogi. Então, julho foi bom, agosto começou a cair, setembro permaneceu com essa mesma queda, porque agosto teve o comércio negativo, setembro caiu mais um pouco. Outubro, ainda não temos ainda os dados ainda específicos. Em novembro agora estamos na metade praticamente, do dia 10, dia 11 de novembro nós estamos entrando, esperando uma melhora, porque começa já o pagamento da primeira parcela do 13º. Mas o gráfico que vocês mostraram é exatamente isso que está acontecendo no mercado em geral, né? Aproveitar que você tocou nessa questão da data, 11/11, o comércio está usando, é um costume que a gente vê, por exemplo, Japão, Estados Unidos, pegando essas datas dobradas, 10/10, 11/11, o próximo provavelmente 12/12, para estimular as vendas. É um recurso que tem adotado, que o comércio local tem adotado? E se não tem adotado, eu queria que você falasse como que é importante o comerciante aproveitar esses gatilhos para vender, talvez para reverter um cenário negativo como a gente viu em setembro. Então, assim, o comerciante ele é obrigado a estar sempre participando dessas datas comemorativas para poder dar uma alavancada, porque já não tem mais outros meios para buscar. Lógico, existem ferramentas para vender que aumentou, que são as redes sociais, os e-commerce, online e principalmente o físico. Mas as datas são muito importantes todos participarem, porque é o único meio de conseguir desovar algum estoque antigo, algum estoque que está encalhado, que não teve sucesso de vender de repente na pandemia, tem que aproveitar agora essas datas especiais para isso. Aproveitar aquela palavrinha promoção, gatilho, todo mundo compra. Mohamed, obrigado pela participação, até uma próxima, tá? Obrigado a vocês pela oportunidade. Valeu. Boa noite. Boa noite. Mudar de assunto, hoje as nuvens predominaram desde o comecinho do dia, inclusive essa quinta-feira foi mais fria, a chuva voltou durante a tarde. Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para amanhã.
A sexta-feira começa com aquela garoa que deve continuar durante todo o dia, com poucas aparições do sol. Só no período da noite as nuvens começam a diminuir e aí o tempo fica mais firme sem chuva. Mínima de 13 graus em Poá e máxima de 19 em Itacoaxetuba. Falar de saúde agora contigo, o repórter Helder Vilela tem os detalhes para a gente de como está a cobertura vacinal entre os mogianos que podem ser imunizados contra a Covid-19. Olá pessoal, olha, até o momento aqui, segundo a Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes, 87% da população tomaram aí a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19. 96% da população tomaram a primeira dose ou então a dose única. Para você que não tomou ainda a segunda dose, que acredita que passou do tempo, não. Você pode estar agendando pelo cliquevacina.com.br para tomar aí a sua segunda dose. Bom, e o que tem chamado a atenção nesses dados também com relação aos idosos que ainda não tomaram a dose de reforço. 33% desse público ainda, então, não tomaram a dose de reforço. Então, responsáveis e o próprio idoso pode estar agendando pelo cliquevacina.com.br ou então ligando para o 160 para estar acessando aí, agendando então a vacinação contra a Covid-19. Helder Vilela para o Diário TV. Por falar em vacinação, vamos então saber como é que estão os números da pandemia aqui no Alto Tietê. Aline Percun do G1 traz o balanço para a gente. Aline, boa noite. Oi, Cássio, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Diário TV. Nas últimas 24 horas, o Alto Tietê notificou 2 mortes por Covid-19. Uma vítima era moradora de Suzano e a outra moradora de Poá. O total de óbitos pela doença chegou então a 5.595. Também foram confirmados mais 81 novos casos. O total de moradores das 10 cidades que testaram positivo para o novo coronavírus chegou a 138.938. Outros 102 pacientes se recuperaram, totalizando 120.390 moradores que venceram a doença. A média de mortes pela Covid-19 no Alto Tietê aponta para uma estabilidade. Há 14 dias, a média diária de mortes estava em 2 e hoje ficou em 2 também. Já a média de novos casos estava em 129 há 2 semanas e hoje ficou em 121, o que também demonstra aí para a gente uma estabilidade. Agora, mudando um pouco de assunto, lá na nossa página do G1 você encontra dicas para conseguir um emprego. A cidade de Guararema, em parceria com o Sebrae, está com vagas abertas para a oficina de dicas para seleção de entrevista e emprego. Ficou interessado? É só se inscrever online ou presencialmente na sede da Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico. A oficina vai acontecer no dia 24 de novembro, às 2 horas da tarde, no auditório da própria Secretaria, que fica na rua 19 de setembro, 127, no centro de Guararema. Para mais informações, o telefone é o 4693-1717. Os detalhes, como você já sabe, estão lá na nossa página do G1, que é o g1.com.br/TV Diário. Cássio. Exatamente, Aline, que não traz só essas informações que a Aline falou, mas também outros acontecimentos da nossa região, sempre em g1.com/TV Diário. Aline, obrigado, bom descanso para você e até amanhã, tá? Obrigado a você também pela companhia. Lembrando que o Jornal Nacional hoje começa um pouquinho mais cedo, às 5 para as 8 da noite. E às 9h30 tem Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa. Antes de ir embora, vamos dar uma olhadinha como é que está essa volta para casa. Região da Jundiapeba, distrito de Jundiapeba, o movimento é tranquilo por lá. Noite tranquila, 16 graus em Mogi das Cruzes. Obrigado pela companhia mais uma vez e até amanhã. Diário TV